O cristianismo, ele representa realmente o Cristo? Ele está fazendo o seu papel? Ele passa realmente a mensagem pura de Jesus? Ou é um conglomerado de dogmas, rituais, liturgias, ensinamentos, doutrinas? Jesus, ele veio trazer uma religião? Uma igreja, como as pessoas pregam? Que igreja é essa? O que eu vejo é Jesus falando sobre reino. Por que se divide tanto a roupa de Jesus? Por que cada um pensa de uma maneira diferente a respeito de Jesus? E prega uma doutrina diferente? Essa profecia de Malaquias, entendendo o concerto que Deus fez com Abraão, tá? Quando Deus fez um concerto com Abraão, ele disse: Abraão, em ti serão benditas, eu farei uma nação de ti, e em ti serão benditas todas as nações da terra. E nós sabemos que quando Jesus se manifesta, João Batista também, eles pregam uma equidade. O reino de Deus. Certo? Aonde não vai existir desamparados. A viúva vai ser atendida, o órfão não. Aliás, não, a viúva não vai se sentir viúva e o órfão não vai se sentir órfão, porque vão ser todos amparados. Então nós vemos que a intenção de Deus sempre foi fazer uma nação, não uma religião. Deus não criou o judaísmo e nem o cristianismo. O que Deus prometeu para Abraão foi um reino, uma nação. E que ele seria, e como ele foi durante muito tempo, né, até Samuel, o povo era governado através dos juízes ou dos profetas. Através de Moisés, através de Josué, através de Abraão, sim, de Jacó, Isaac, de Moisés, de Josué, de Gideão e de Samuel. Até que o povo exigiu que Deus, que o profeta Samuel apresentasse um rei como os das nações. Eles não pediram um segundo coração de Deus. Eles se invejaram o sistema mundano. E por isso que Deus falou para Samuel e buscar lá na tribo de Benjamim alguém que era o perfil que o povo desejava. Bonito, aparência, né? Aquela coisa, os irmãos já ouviram muito, né? Beleza não se põe na mesa, né? Aparência maravilhosa, mas um rei incapaz, porque não foi segundo o coração de Deus. O povo, nós temos que, irmãos, entender que nós precisamos viver a árvore da vida. O que é a árvore da vida? A vontade de Deus. E o que é a árvore do bem e do mal? O ego. Os desejos baixos humanos. Então, Israel sofreu por conta desse rei, segundo o seu próprio coração. Como Deus falou para Caim: Caim, se fizeres bem, tirás bem, mas se não fizeres, o teu desejo será para ti. Então o desejo daquele povo se cumpriu, que cada povo tem o rei que merece.
Né, irmãos? Infelizmente, isso acontece até hoje. Está dentro da justiça. Então, o que acontece, irmãos? As pessoas não entenderam que Deus não inventou religião nenhuma. Ele está fazendo uma nação. É uma nação que ele quer. Não é o judaísmo, não é o cristianismo, não é o budismo, não é religião nenhuma. É um reino. É um reino, irmão. Né? E por conta de nós não entendermos isso, ficamos devagando, patinando, um lutando contra o outro, achando que tem a verdade, dividindo as vestes de Jesus entre si, e é por isso que existe um monte de denominação, né? Então, nessa palavra Malaquias, ele fala que Deus não esqueceu do seu conserto, que ele já estaria enviando aquele que prepararia o caminho do desejado. De quem? Do Mashiach, do Messias, do ungido, de um rei segundo o seu coração. Que é Jesus. Certo? Então ele... E depois ele continua. Porque vós não estáis fazendo mais os meus preceitos, desconsiderando quando eles matavam um animal enfermo, de preferência, né? Para fazer algum sacrifício. Aí alguém me pergunta, mas então, o irmão acredita que Deus pedia? Olha bem, irmãos. Irmão, põe isso na cabeça. Nós ouvimos várias vezes muitos profetas falarem, inclusive, né? Nos evangelhos nós vemos isso, que Deus, ele não se agrada com sacrifício de animal, mas sim um coração desprendido, dos louvores da nossa boca. Só que aquele povo não entendia isso ainda. Eles não sabiam o que era esse valor, o valor do amor, da caridade fraternal, do louvor. Então nós vemos isso aos poucos acontecendo com um outro. Nós vemos Davi salmodiando, né? Moisés, o próprio Abraão. Mas em contrapartida, irmãos, os homens, para eles, o que eles tinham mais de valor eram os animais. Naquela época não era o real, não era o dólar. Era a quantidade de animais que mostrava o quanto a pessoa era enriquecida. E a qualidade dos seus animais também. Não era só a quantidade, era a qualidade também. Então, quando eles faziam um sacrifício, eles estavam dando alguma coisa que era de maior valor. Nós sabemos que o que agrada a Deus e tem maior valor é um coração quebrantado, é uma alma, irmãos, sensível aos anseios, ao amor de Deus. Só que naquela época eles não entendiam essa língua. Ai, ame o teu próximo. Por que veio a lei? Veja bem, Deus falava com Abraão. Não existia a Torá. Não existia a lei. E Abraão ouvia Deus e tinha um esclarecimento a respeito da sua missão. A princípio, ele achou que era que ele ia pregar uma religião. E ele começou a pregar o monoteísmo. Né? Naquela época onde as nações adoravam muitos deuses, inclusive a nação que Abraão pertencia. Abraão chegou a fazer sacrifício para vários deuses. Mas ele tinha uma alma inquieta a respeito disso. Porque a verdade, irmão, ela é latente, ela está dentro de nós. Ela é patente. E Abraão se angustiava com aquilo.
alguma coisa, era Deus falando com ele. Eu sou teu Deus, o único, o Criador dos céus e da terra. Não existe nenhum além de mim. E ele saiu nessa vontade, e quando ele sai do meio da sua parentela, que Deus o envia, ele acha que ele ia pregar isso, para converter as nações ao monoteísmo. Mas Deus direciona para Abraão: primeiro eu vou fazer de você uma nação, e depois essa nação vai ser exemplo para as outras nações, e todos serão um povo só. Porque Abraão, ele com certeza iria levar, né, a sua nação à adoração do Pai, do único Deus. E quando você é guiado pelo Criador dos céus e da terra, você nem precisa de lei. Você sente que você não pode, não deve matar, nem deseja matar. Você não deseja adulterar. Você não deseja invejar, cobiçar. Você não deseja outros deuses. Você não cria para si idolatria. Você é benevolente. É segundo o coração do doador, como Deus é amor, benevolente. Esse é o desejo de Deus. Então aí Abraão entende isso. Entende, e aí a nação de Israel, ela começa a ser constituída. Certo? E Deus até prepara uma terra para eles estarem, né, para crescerem no espírito da verdade. Todavia, irmãos, nós vemos que existe assim uma dificuldade do povo entender isso. E existe, irmãos, esse outro lado que quer, como eu posso dizer assim, distorcer essa intenção de nós todos sermos um povo só. Por isso que eu falo para os irmãos aqui no canal, nós não temos nenhuma vontade de constituir nenhuma religião, nenhuma instituição, nenhuma denominação, porque nós estamos no pensamento, no sentimento de Deus com Abraão, de sermos uma nação só, com todos. Como está em Apocalipse, pessoas de todas as línguas, de todas as raças, de todas as classes. Mas não é uma religião. É que quebraram as suas paredes, os seus muros, as suas fronteiras, e se fizeram um só. Esse é o Evangelho.